Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações, insights e muito conhecimento. Eu me chamo Sene, juntamente com o Walter, a gente está recebendo um convidado aqui, né, Walter, que transpira inovação, empreendedorismo, nem sei como apresentar ele com tantas qualidades. Então, eu ia falar isso agora, não tem que colocar no comecinho da abertura, inovação, porque o que a gente vai falar agora é algo inovador. Nós estamos recebendo o Henrique aqui, um cara, vamos colocar assim, empreendedor por natureza. Toda vez que você se encontra com ele, tá com um negócio diferente. Henrique, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite aqui. E a gente já queria iniciar com você contando um pouquinho de onde surgiu essa questão tão forte em você por ligado ao empreendedorismo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da história. Então, eu comecei cedo, né? Acho que dificilmente na geração de hoje as pessoas podem começar tão cedo, né? Claro que eu tenho histórias lá atrás dos mais antigos que começaram mais cedo que eu. Mas eu estava na lida desde os 12 anos, né? Estou na lida desde os 12 anos. E foi vendo as pessoas na minha volta no comércio, especialmente minha mãe, que vem ali do meu avô, né? Eles são comerciantes desde de que eu me entendo por gente. Acostumado a ver meu avô e minha avó indo para São Paulo buscar pano de prato, essas coisas assim de utilidades pro lar e vender na rua. Antes disso, eles tinham comércio, mas eu não me recordo. E a minha mãe e as minhas tias também trabalhavam nesse comércio, mas quando eu me entendi mesmo assim por gente, eu via meu avô vendendo de porta em porta naqueles carrinhos de... Não é de feira, aqueles carrinhos maior, sabe? De tipo de catalixo. Sei. Tipo aqueles carrinhos que eu sou do interior e lá a gente chamava os mascate, que era um carrinho enorme que tinha várias coisas, né? Várias tinha coisas, pano de prato, tapete. Aí uns vendia e depois os outros vinham cobrar. Exatamente. Isso, aham. Vendia até na promissória. A minha esposa fala que ela tinha lá na cidade dela, né? Quando eu conto a história, que tinha, na época dela, tinha os Teletubbies, os grandão ali, sabe? Sim, eu lembro disso também. E aí vendia as coisas e tal, e aí ia lá pra poder... vendia, né? Que eles facilitavam ali, mas depois cobrava, tipo, por semana, né? Uhum. E às vezes a dona de casa ali não tinha, né? Ela até conta que uma vez o cara foi cobrar lá a mãe dela, a mãe dela pegou e falou assim: vai lá e fala que eu não tô aqui não, porque eu não tenho dinheiro essa semana. Aí ela foi lá e falou assim: minha mãe falou que ela não tá aqui não. Criança, né? Sim. Então eu vi meu avô nessa era, né? Ele tinha lá o carrinho dele, morava na Vila Brasília, então, como criança e os primos ali, eu via ele empurrando aquele carrinho, né? E vendendo de porta em porta. Então aquilo, de certa forma, me conectou. Eu acho que eu tinha, sei lá, 8 anos, 7 anos, 6, não me lembro, né? Mas quando eu fui ficando mais velho, que eu pensei assim, não, eu quero ganhar um dinheiro, né? E aí a primeira figura que veio na minha cabeça foi exatamente ele ali, como vender, né? Como vendedor, né? E meu pai era mecânico, conhecido como mecânico mesmo, né? Arrumava carros, Fusca velho, essas coisas todas. E minha mãe era auxiliar administrativo numa empresa de utilidades pro lar, bem na época do 1,99. Acho que hoje, não sei se existe mais um 1,99. Agora acho que foi substituído pela Big Lar. Nota de 10, como é que é? Loja de 10, Loja né? de 10, e pela Shopee, eu acredito. A nova era, né? Sim. E aí a minha mãe trabalhava numa distribuidora grande de utilidades pro lar. E aí eu tive a ideia, falei assim, mãe, eu quero vender alguma coisa e me leva lá no seu serviço, eu já ia, né? Que eu vou escolher algumas coisas pra me vender aqui na rua de casa. E aí eles ficaram meio assim, né? Mas acho que pela trajetória já do meu avô e tal, deve ter assimilado que era possível, né? Porque às vezes, se eles não tivessem vivido isso, né? Nem meu pai nem minha mãe tivessem visto ele dessa forma, talvez ia se colocar uma barreira, né? Mas isso não dá certo e tal. Então eles me incentivaram, né? Eu tinha uma bicicleta, inclusive eu ganhei da minha tia, né? Com garupa. E meu pai tinha comprado uma televisão de 29 polegadas, daquelas de tubo, que a caixa é enorme, né? E aí eu peguei essa caixa, amarrei na bicicleta, com aquelas elásticos, sabe? E fui lá no nome da minha mãe e comprei algumas coisas.
um pouco de cada coisa, assim, de baratinho, sabe? Tipo uns copos, eu lembro, eram uns copos vermelho, amarelo, verde, azul, de plástico, que era o que mais vendia, era o carro-chefe. E peguei algumas coisas e fui batendo de porta em porta e chamava ali, uns já me conhecia, né? E vendia, né? Não sei se eles compravam realmente o que eu precisava, porque achava eu ali, né? Vamos falar assim, vou comprar para ajudar. Mas eu vendia fiado também na promissória, nem era promissória, né? Não tem não, eu não tenho dinheiro aqui não. Não, mas pega aí, tia, na próxima semana você paga. Não, mas eu recebo tal dia, não tem problema não. Aí eu fazia minha anotaçãozinha ali e saía vendendo de porta em porta. Então foi meu primeiro negócio de empreendedorismo, foi dessa forma, né? E aí foi crescendo, fui comprando cada vez mais, mas até chegar num ponto também que não fazia mais sentido, né? Ficar vendendo. Foi algo que eu busquei ali naquele momento para comprar uns pezinhos da bicicleta, né? Colocar aqueles freezer, eu nem lembro como é. Raio grosso. Essas coisas aí. Não lembro mais, né? Aqueles negócios da roda pintada. Aí desmontava a bicicleta, comprava tinta, pintava, e numa semana tava numa cor, na outra semana tava noutra. Tinha essas coisas de criança mesmo, ficar desmontando e montando e comprando peça de bicicleta. Não era assim algo que eu fazia para comer, por exemplo, né? Era só para realmente ter algo diferente, né? Da turma ali, sem depender do pai. Óbvio que tinha as pessoas que tinham mais condição, então tinha uma bicicleta melhor e tal. Mas a condição que eu tinha de ter algo melhor era eu mesmo me virando ali, né? Mas mesmo assim, meu pai e minha mãe sempre, dentro da realidade deles, sempre me deram tudo pra gente, pro meu irmão e pra mim, né? Nunca faltou nada, não. Inclusive, a gente tinha dinheiro pra lanchar, né? Muitos não tinha, né? R$1, R$2 naquela época era muita coisa. Então, mesmo eu tendo esse dinheiro, eu buscava juntar mais coisas. Depois fui fazer as famosas raia, né? Pipa, né? E vi uma oportunidade de ganhar o dinheiro da turma também, então com o apoio do meu pai me apoiava sempre nessas coisas diferentes assim, né? Aí eu falava, pai, eu quero ir buscar uma folha de buriti lá no LVS afora, lá não sei de onde vocês são. Aí ele achava perigoso, né? E aí ele me apoiava, não, eu vou com você. Aí chegava lá, a gente pegava lá o que tinha que pegar, levava, amarrava no carro dele. E chegava lá e ia limpar os buriti, ele me ajudava. Eu aprendi a fazer com ele, na verdade. Fazer as armações e tal. Aí fui fazendo em escala. Logo eu vi que tinha muita, vamos falar assim, muita demanda. Aí já arrumei uns amigos lá, falou, você faz, esse aqui faz a armação, o outro vai encapar, esse aqui vai fazer a rabiola. E eu montava no ônibus, ia para Campinas, comprava os papel de seda. Então eu ficava ali meio que administrando, né? No final das contas, eu montei um mini empreendimento ali, que eu botava cada um para fazer uma coisa, dava por produção, né? A rabiola para você é tanto, esse aqui para encapar é tanto, a armação é tanto, e eu ficava ali no comercial, né? E aí eu ia nos comércios na volta, nas feiras vender. Eu lembro que tem uma padaria lá, chama Santa Fé, Padaria Santa Fé. Eu ia lá, entregava, né? Chama Tamir, quantas raias você quer? Aí ele encomendava. Aí ele me chamava de Calim. Porque meu pai chama Carlos. Aí ele, diminutivo ali, sabe? E o Tamir é uma figura, porque às vezes a gente queria comprar alguma coisa fiado, né? Sem autorização dos pais. Não, por um exemplo, vou comprar um picolé, dá pra comprar só metade. Aí a outra metade ele não vendia fiado nem a pau. Ele falava assim, ei, Calinho, minha mãe não deixa eu vender fiado, não, sabe? E aí eu ia lá vender as raias pra ele e ele falava pra mim, falou assim, ei, Calinho, você vai ser rico ainda, você vai ser muito rico. Porque desde pequeno já tentando ser empreendedor, né? E pra ser empreendedor hoje, não é da noite pro dia. A gente tem muito desafio, tem que ter muita força de vontade pra ser um empreendedor. A gente sabe o quanto um pequeno negócio é difícil, né? Romper, né? São muitos anos mesmo para você realmente ter um sucesso em qualquer coisa que faça, né? Tudo precisa de dedicação, de conhecimento e a vida nos traz isso, né? Então são 24 anos empreendendo, né? Tô com 36, são 24 anos no comércio, acertando, errando, tendo visões para poder crescer, né? E é uma escada. Quando a gente não tem uma base, né? Um aporte financeiro maior, tudo é muito difícil, né? E mesmo assim, eu conheço histórias de pessoas que já vêm de uma família mais rica que não dá conta de tocar, né?
a demanda do pai e tal. Isso é uma preocupação que eu tenho hoje dos meus filhos, né? Tem que esperar crescer um pouco mais para ver para que rumo que eles vão, mas espero que seja pro lado do empreendedorismo, né? Eu, sinceramente, não quero forçar eles a nada, mas também, se eu puder dar o caminho, é ser empreendedor mesmo, porque tá no sangue da família. É muito legal isso, porque a gente vê que existe vários tipos de empreendedores, né? Tem empreendedores que eles têm um sonho e eles ficam o tempo todo persistindo e empreendendo em uma determinada área. E tem empreendedores que eu acredito que seja mais a sua vertente, que eles se inovam e veem oportunidades em todos os nichos. E você foi falando de vender produto, de fazer pipa, e agora com a sua empresa, você já passou por várias áreas assim? Ou é sempre nessa parte comercial e de produto? Não, várias áreas. Assim, o meu viés mesmo é ser comercial, né? E empreender pra mim. Porque, por exemplo, eu nunca tive uma carteira de trabalho. Eu trabalhei 90 dias pra uma pessoa, quando eu tinha 16 anos. Ainda estudava e o acordo era, eu tinha que trabalhar, poderia trabalhar, mas eu tinha que estudar, entendeu? Era um acordo que eu tinha com meu pai e com a minha mãe. Mas sempre foi voltado para negociação, é o que eu gosto de fazer. Hoje, eu sou empreendedor do agro também, então atuo na criação de frango, crio frango para Super Frango aqui em Goiás, crio gado de corte também e tô na produção de grãos, soja, milho, sorgo, inclusive tô colhendo um sorgo lá e o sorgo não vale nada. Hoje não tá valendo nada. Mas caiu. Dá de jeito, né? O agricultor é o seguinte, ele compra caro e vende barato. A vida inteira vai ser assim. E eu estou do outro lado na venda de insumos, né? Trabalhando com commodity, que é glifosato. Hoje deu uma segurada, mas tá difícil. No agro não tá fácil. Pegou fases boas, mas é ciclo mesmo, né? Então tem que estar preparado pro bom e pro ruim, né? Empreender é isso aí. Você tem que ter a hora que você tá melhor e tem a hora que você tem que tá firme. E não é fácil. E olhando sempre as oportunidades, igual você foi fazendo, Sempre né? as oportunidades, Eu focado no agro, né? Com alguns outros pequenos comércios que eu tenho aqui em Goiânia. Mas o meu foco tava no agro. E aí nasceu a oportunidade de trabalhar agora com embalagem através de um sonho de empreender da minha esposa. Ela queria algo que não existia, né? E eu sempre falo essa frase, que não, né? Faltava chamar ela, não pode chamar a mulher de louca, de doida, que ela fica brava, né? Mas assim, com jeitinho eu falava, não existe. Não, Faltava a visão de futuro. não tem como, não tem nada que não existe, sabe? E aí foi aonde surgiu a Neobag, né? Realmente um produto que a gente está trazendo pro não Brasil, existia. que não existia. Fomos os pioneiros aí, tá sendo ainda, né? E não é só o produto também, é como a gente está fazendo. Então tem toda uma receita por trás aí que no inconsciente a gente vai se desenvolvendo por estar 20 e tantos anos aí sofrendo de um jeito ou do outro, né? Então é aprendendo a cada dia, né? A como se comportar nessa tecnologia, nessas informações. Então é por isso que não pode parar, você tem que estar sempre realmente de cabeça aberta. Foi o que ela falou, né? Com a minha mala, ela falou: vai de mente aberta que se você vai ver algo inovador. Faltou dizer isso, né? Assim, né? Inovador, né? Mas você vai trazer um produto novo, então, alguma coisa nesse sentido. No interno dela, ela só não sabia como, né? Mas de alguma forma deu certo a mensagem positiva, os pensamentos positivos, ou oração, não sei, que ela fez ali para poder realmente ter essa visão, né? E hoje, falando do próprio do produto nosso, eu tenho amigos, né, que têm operações fora, que tinha visto e não soube aplicar, né? Então, tem todo realmente um sentido, né? Não é só você desenvolver um produto novo. A Neobag, né, ela é a única marca de sacola do Brasil. Vocês conhecem alguma marca de sacola? Eu tinha falado, não. Não. Sabe de alguma de Pior que cabeça? não. Porque sempre foi só sacola, né? Não tem Exatamente. uma marca de sacola. Então tá aí um dos motivos realmente da gente ser diferente. Então quando a gente teve a ideia de fazer, né, a gente quis criar um nome para ela.
por ser algo realmente inovador. Então a gente fez uma lista de vários nomes e foi para eliminação e tal. E quando chegou em Neobag, a gente pensa, será que é esse? E pegou. Pegou porque realmente é um nome fácil, forte de dizer, né? E com ela a gente tá mudando o comportamento aí do brasileiro. Aos poucos a gente vai chegar lá na onde a gente quer. A primeira questão é bom a gente enfatizar que não é só uma sacola, mas é a questão, na hora que você falou pra sua esposa, vamos montar uma empresa de sacola, qual que foi a primeira reação dela? Ela é muito parceira, né? Então, querendo ou não, ela não tem, assim, a visão comercial, mas Acreditou. se a Tô com gente fosse você. importar, sei lá, qualquer coisa diferente, ela... Não, então vai ser isso, então. Então, ela, no ruim ou no bom, ela tá apoiando, né? E aí, quando eu tive o contato com o produto, que foi nessas viagens internacionais que eu faço, né? E aí eu tive a visão, liguei pra ela e falei assim, olha, achei o seu produto e mostrei pra ela. Ela ficou sem entender, né? Mas tava na correria ali, falei, depois eu te ligo e te explico. Então, eu já começou os primeiros testes ali, né? Eu tava numa reunião de negócio na China e a primeira coincidência foi que pediram um delivery numa reunião igual a gente tá aqui, e não é comum, né? Na China, quando você vai numa fábrica, e eu tava numa fábrica de máquina de poço artesiano, para expandir realmente o investimento na minha área rural. Então, como eu ia precisar de vários furos e tô vendo crescer a parte de área irrigada no Brasil, então eu tava focado em desenvolver algo ali que poderia ser útil para mim e poderia se tornar um negócio, né? Então tava lá e tava muito corrido, tinha outra fábrica para visitar. Então no intervalo ali do almoço eles pediram um delivery, né? Vamos falar assim, o tal do iFood aqui nosso, né? A gente sabe que tem outros chegando aí, mas o que tá na boca do povo é o iFood. Então pediram o iFood de lá e aí eu vi a primeira vez o produto e achei muito interessante por não ter visto em nenhum lugar do mundo, né? Era um produto que eu realmente não tinha visto e viajo bastante, sempre olhando, né? No modo geral, desde carro, a energia, a lâmpada, as coisas novas realmente para enfim, para trazer como conhecimento no modo geral. E aí achei bem interessante. Comecei a fazer alguns contatos aqui no Brasil de lá mesmo para perguntar se alguém já tinha visto, já tinha ofertado. E o produto, de certa forma, ele aparenta ter um valor agregado muito alto. E naquele momento me deixou um pouco inseguro para saber se realmente a gente poderia aplicar no Brasil. Mas aí começou o início de um sonho mesmo. A gente acreditou, vim para o Brasil, fiz alguns contatos lá e uns contatos aqui. Vim para o Brasil, ficamos basicamente. Eu tava só na viagem e fiquei basicamente uma semana, 10 dias aqui no Brasil e decidi voltar porque eu vi que era o produto mesmo que a gente podia buscar e trazer e tinha que agir rápido. E aí fomos numa agência, falamos que a gente queria para desenvolver um nome mesmo, uma empresa, né? Chegamos lá, ficamos lá para desenvolver fornecedor e desenvolver o produto, no modo geral, aplicação, tal, tamanho, como fazer, como não fazer. E já encomendamos a primeira leva de Neobags, sem ter para quem vender, como vender, sem saber como vender. Só com a certeza de que tinha que vir um produto para a gente começar. E um dos meus primeiros clientes, que é a Lafarini, o Léo é um grande amigo, eu falei com ele, ele me passou os preços que ele pagava na de papel, né? E eu vi que mesmo com a margem apertada, dava para fazer uma comparação ali, para pelo menos introduzir o produto, né? Pra gente não onerar em custos, para os primeiros clientes usarem, né? Então fizemos uma comparação do papel e ele aceitou o desafio e já me deu uma dica para participar de uma feira que é a FISPAL Food Service em São Paulo, que é voltada para o segmento. E eu não pensei duas vezes também, já fomos atrás do pessoal da FISPAL, já fechamos lá um stand, um investimento pesado, né? Você desenvolver uma marca, desenvolver um trabalho e fazer uma primeira compra. Um container hoje vem 200 mil sacolas de média. Então você comprar 200 mil Neobags sem saber o que fazer. Essa foi a primeira compra, né? E aí fomos participar da FISPAL.
para ter conhecimento, a ter acesso, né, às pessoas que precisavam de sacolas. E 2 dias antes, chegou as primeiras Neobags em 2 malas, que atrasou um pouco o nosso cronograma. Eu ia fazer uma importação aérea para iniciar a feira e não deu certo, não dava tempo. Então eu tive que pedir um colaborador nosso para vir lá da China com 2 malas cheias de Neobags, que chegou 1 dia e meio antes, né, para a gente ter o que expor. Aí fizemos a primeira feira. A gente não tinha nenhuma referência de cliente, muito menos falar assim, não, você é do segmento de embalagem? Você é do quê? Da onde nasceu? Então, mas era um produto que encantava as pessoas desde do primeiro toque. E ali consegui fazer alguns contatos, mas nenhum tipo de venda, e entender que realmente o negócio tinha um potencial pela escala, né? Escala hoje aí. Comecei a estudar sobre produto versus sacola. Plástico, papel, tudo quanto é tipo de sacola. E vi realmente que é um produto que vai fazer a diferença, mas tinha um desafio muito grande, que era botar na cabeça das pessoas que ela era um diferencial. E tá sendo até hoje, né? E ensinar o consumidor a consumir o seu produto, né? Porque eu imagino que a gente vê isso no histórico, né? De várias inovações que teve, por exemplo, quando surgiu o smartphone sem tecla, só a tela. Uhum. Então, assim, você tá tendo que fazer igual outros empreendedores fez. Ensinar que o consumidor precisa do seu produto. Aí você usa a frase do Steve Jobs lá. Exatamente. Eles não sabem o que eles querem ainda. A gente até fez uma palestra, né? No iFood Move, e não sei se chegaram a ver alguma Vi. coisa. Vi, Acompanhando sim. as suas histórias. E o Rafael, né, que tá ajudando a gente aí a desenvolver essa parte pessoal, ele me deu essa sugestão e eu achei bacana, então eu fui lá, vamos falar assim, é um pouco difícil porque parte das pessoas que estavam ali, entre equipe, as pessoas que já apoiam, entende o que o produto realmente é. Outra galera que já era cliente até se conectou, mas o que eu senti é que eu acho que me taxaram de louco, sabe? Do tipo assim, pegar um envelope, tirar uma sacola, fazer toda essa cena para poder valorizar um produto. Então, eu tive essa sensação, mas faz parte, porque depois, né, eu sei do resultado que vai vir. Então, depois aquele louco ali que levantou aquele envelope, que fez como o Steve Jobs fez e não sei o que e tal, e, enfim, pode ser que essas pessoas que tiveram esse pensamento, assim, rapaz, aquele louco tava certo mesmo. Então, nada é fácil, né? Você tem que acreditar realmente no diferente. E faz parte você, às vezes, passar por esse tipo de julgamento, né? Mas lá na frente, o esforço, o empenho que a gente está colocando, quem está hoje na cultura da Neobag sabe que a gente vai chegar muito longe com o produto em si e ensinar, né? Outras empresas do segmento ou o próprio brasileiro a dar mais valor, né? Como eu disse, eu não tenho conhecimento de outra empresa no mundo que incentiva a reutilização através de um delivery. Muito menos fazer campanhas para vendas de sacola, que é o que está acontecendo com a Neobag. Então a gente iniciou agora em julho um projeto que a gente chama de subprodutos, que é uma Neobag que não é térmica, algo que já existe no mercado. Sim, até os atacadões tem ali já um padrão. Exatamente, mas se você digitar no Google e pegar alguma indústria que vende esse tipo de bag e falar assim, foi feita alguma campanha para vender, para mostrar para o consumidor a importância ou trazer algum benefício, não teve. Então, através de um nome, Neobag, através de um produto inovador, que é um produto térmico, né, de resistência, acessível, e que trouxe outras visões. Então, eu poderia muito bem ficar só no térmico, concorda? Eu tenho um produto diferente, não tô nem aí pro consumo brasileiro e vou
vender meu produto térmico aqui e tá tudo certo, entendeu? Só que eu escolhi continuar avançando. Então, eu trouxe essa categoria, essa subcategoria, que não é térmica, que tem um valor mais acessível ainda. Só que é o custo mais barato do Brasil hoje, é as nossas ecobags não térmicas. Você se lembra a última vez que você comprou alguma ecobag? Tem o costume? Não, não Eu tem. já tenho tempo. Né? Então, esse é um problema cultural mesmo. Porque se você vai para a Europa, se você vai para os Estados Unidos, se você vai para Dubai, por exemplo, ou você sai com as coisas na mão, Uhum. né? Ou você paga, por exemplo, um dirham. Mas é acessível, né? Nós não temos nada de R$1. O que a gente tem próximo de R$1 são sacolas biodegradáveis, Sim, nos atacadão que tem. que é 50 centavos de Uhum. média, né? Sim. Então é ridículo você pagar 50 centavos numa sacola que você vai jogar fora, né? E, enfim, a biodegradável, ela vai se decompor mais fácil no meio ambiente, tá certo? Só que não tem a condição de você... Os supermercados não têm a condição de te dar ela. Então, você já tem um novo movimento em relação à compra de sacola. Só que saiu da biodegradável, você pula para uma reutilizável de 5, de 7, de 8, de 10. 10. R$8, R$10. Uhum. R$8, R$10 no modo geral no mercado. E aí, como que funciona? Aquele público ali que trabalha e ganha semanalmente, né? Um mestre de obra, um ajudante, que ele saiu ali de segunda-feira de casa, vai trabalhar todos os dias, na sexta-feira ele vai pegar R$500. 5 diárias de R$100. Aí ele vai lá no atacadão, comprar um arroz, um feijão, uma carne ali, uma mistura, um molho, algumas outras coisas. E, sei lá, deu R$250. Essas coisas básicas. Ele sobra 150 para ele, para comprar uma cervejinha, que às vezes ele não abre mão do direito dele. Algo a mais ali para, enfim, com a família. Só que ele vai fazer a conta, deu 250. Se ele tiver que pagar R$10 para comprar uma ecobag, 8 que seja, ele não compra. Ele sai com ela na mão, de bicicleta, mas ele não compra. Esse não Verdade. compra de jeito nenhum. Só que um produto, quanto mais acessível, você consegue proporcionar justamente para essas pessoas. E são elas que, se comprar, vai lembrar de levar. Às vezes a gente na correria vai lá, tá num dia bom, viu lá pendurado e compra sem saber por que comprou. Só por comprar. Porque às vezes tá num atacadão seja, tá vendo a biodegradável e tal, na compra ali tá tranquilo, não tá dando tanto, então ele vai olhar quanto tá dando a compra para depois ele ver se realmente ele consegue comprar ali uma ecobag. Aí ele já dá uma olhada na quantidade de coisas que ele tem para levar. Às vezes uma não vai dar. Não, 2, 3, 20 e poucos reais, mais de um saco de arroz, também vou levar isso não. Aí já sai, cata uma caixa, cata não sei o que e tal, dá um jeito ali, mas acaba não levando. Mas isso fora do Brasil já é comum as pessoas pagarem pelo seu produto. E no Brasil, você tem que ou levar de casa, se você quiser, né, aquela de feira, ou realmente você pega aquela sacolinha plástica. E aí aquela sacolinha plástica do supermercado, do bairro, né, dos supermercados tradicionais, eu tive observando, né, quando você entra no segmento, aí agora eu vou pôr vocês para pensar. Você vai lá e pega um saco de arroz. Você coloca uma sacola no saco de arroz? 2, porque senão rasga. No mínimo. Mas você coloca 2 para não rasgar, pensando que você vai fazer o que com ela? Você colocar lixo pra jogar fora. Tá vendo? E se você abrir compartimento da sua casa lá, uma gaveta, duvido se não tá topada de sacolas plásticas. Tá mesmo. Isso é na casa de todo mundo. E aí você, na hora de colocar os seus produtos lá, às vezes você tá no telefone falando, aí você pega um feijão, um macarrão e bota numa. Uma lata de leite condensado e uma bolacha no outra. Quando você vê, você sai com um monte de sacola desnecessária. Então é um problema cultural. E pro meio ambiente, que a gente tem alguns materiais mais biodegradáveis, mas, cara... Mas isso tá na cultura do brasileiro. Ele realmente foi acostumado a vida inteira
ele ter sacolas em abundância e ele pega, ele junta e vai juntando lá. Até que tem- chega uma hora que junta Junta tudo, tudo e coloca num e joga, joga fora. fora. Não, e tem gente que Exatamente. inovou, tem tipo uns puxa-saco, que eles enchem de sacola e Isso é coisa de negócio, vó, tipo, né? Aí você vai lá e Aham, puxando a crochê sacola. Tem a mesma capa do bujão e a capa de pôr a verdade. sacola. Exatamente. Então, eu vi essa deficiência e criei, trouxe um produto mais barato. E aí, na questão comercial, discutindo com o time lá, beleza. Uma é 8, a minha... O preço sugerido meu hoje é R$3. É uma sacola bem atrativa, depois vou mostrar para vocês. Óbvio que a outra pode ser um pouco mais reforçada, mas no final das contas, as duas vai fazer a mesma coisa, né? E uma de 8 e uma de 3. O que vende mais? A gente Uns vê três. isso. Mas não é só isso. O brasileiro não precisa ter essa comparação de preço para você incentivar ele a mais. Então a gente lança o produto, lança um novo formato de vendas de sacola, onde eu coloco promotoras, né? Quando você coloca você quer vender um produto num supermercado, tem aquelas promotoras que ficam ali te dando degustação e tal. Então eu coloco uma promotora / conscientizadora. A gente chama ela de conscientizadora. Por quê? Porque eu não tô ali para vender sacola. E você vai entender por quê. Elas abordam as pessoas, mostra o benefício, que é economizar sacolas para o meio ambiente, com um custo acessível. Um exemplo, R$3, que é o nosso preço sugerido. O supermercado ele tem uma margem, mas muito baixa, só por operacional dele mesmo. É uma briga que a gente tem com os supermercados, porque eles veem o nosso produto como um bazar. Do tipo, um produto a mais para ter uma margem maior. Só que, se a gente juntar, que aí eu falo que eu tô contra todo mundo, e ser cada vez mais acessível, onde eles economizam? Na sacolinha plástica. Sim. Então, eles têm custos astronômicos para bancar essas sacolas plásticas, que se a gente aplicar essas sacolas reutilizáveis mais barata, a probabilidade de vender é mais e com certeza economiza mais sacolas plásticas. Uma eco bag pode economizar aí 5, 7, depende do que a pessoa está levando para casa. Aí ela compra, né, por R$3 e tá tudo certo. Não. Tem gente que, é para o meio ambiente, mas não quero não. Não posso não. Então a gente vai de novo na cultura do brasileiro. O brasileiro, ele é motivado a quê? O que você acha que o brasileiro acredita? Nossa, eu diria que são várias coisas, mas talvez um pouco de efeito manada e influência que as pessoas estão falando e usando, não? Sorte. Sorte? O brasileiro é movido à sorte. Ele acha que a vida dele vai mudar através da sorte. Gente, faz sentido mesmo. Joga na Mega Sena. Exatamente. Jogo do bichinho. Qualquer jogo. Qualquer coisa que motiva a sorte, a chance de você ter mais sucesso é maior. Então já inventaram de tudo, né? Aqui tinha não sei se tem ainda, Goiás da Sorte, não sei o quê, Telecena. Todas essas questões, no modo geral, movido à sorte. Não só o brasileiro, mas o mundo inteiro. Nos Estados Unidos é muito comum a raspadinha. Raspadinho, verdade. Raspadinha, então o pessoal compra muito. Então eu mudei o discurso, né? Já entrei agressivo. A Neobag, ela entra com um produto acessível, com um conscientizador ali para treinar os PDVs, com incentivo a cada venda do colaborador, ele também ter como ter um benefício que vem através da sorte. Então como que funciona a campanha? Eu entro com o produto, entro com o conscientizador, entro com um sorteio. Então, os primeiros 60 dias, a gente dá um produto para sortear. Por exemplo, uma moto elétrica, uma televisão. Aí o discurso muda. Eu tenho aqui uma eco bag, custa R$3, você vai contribuir com o meio ambiente e você vai concorrer a tal coisa. Sorrisão. Aí já dá uma Sabe mudada. por quê? Porque é exatamente barato. o que a gente percebe que funciona. Então, aí você lembra de eu falar que eu não tava ali para vender sacola? Então funciona assim. Comprou, concorre. Mas se você reutilizar e apresentar no caixa, você concorre de novo.
entendeu? Aí eu vou com a sacola e incentivo ela a voltar com a sacola. Porque a tendência é você comprar, levar pra cima pra casa, deixa lá no cantinho e, nossa, tem que ir no supermercado. Passa a mão na sacola, cadê? Vai ser difícil. Verdade. Vai ser difícil. Aí você vai comprando uma, duas, três, quatro. Daqui a pouco você deixa um pouco no carro, um pouco lá em cima, até ir mudando, né? E o supermercado, ele faz a campanha nos primeiros 60 dias. A gente mede qual foi a baixa do consumo dele. E a intenção é que depois, nos outros 60 dias, ele pegue parte da economia das sacolas dele e dê sequência no prêmio. Porque se você pegar hoje um supermercado, um exemplo, que ele tem um custo com 100 mil sacolas mensais. E isso, sei lá, custa 6 mil reais. Um exemplo. E aplicar uma regra de que cada ecobag economiza 5, então ele poderia economizar, ele ter ali uma média de 20 mil ecobags para suprir toda a necessidade dele. Porém, não vai ser assim. Por quê? Não tem como substituir 100% da demanda, certo? Até o brasileiro entender que isso é uma pegar o realidade hábito. e tal. Lá na frente pode até tirar o sorteio, porque daqui a pouco as pessoas vai acostumando, né? Tem muitas ecobags e tal. Vai sempre estar comprando, nunca vai acabar, mas dá para ir diminuindo, porque aí já acabou essa questão de ter sacolas plásticas. Mas se ele vender 10% da demanda, seria o quê? 2 mil ecobags. 2 mil ecobags vai ser uma economia, sei lá, de 600 reais por mês. Um exemplo. Tô fazendo contas rasas. Em 2 meses, se ele vendeu 10% no primeiro mês, no segundo mês, se ele vendeu 10%, ele pode economizar em 10% da demanda dele. Mas no segundo mês, ele pode economizar mais. Porque se ele vender 10% de novo e 5% das pessoas reutilizarem, então ele economizou 15%. Então ele economiza ali uma média de R$ 1.500, que já dá uma TV de 32 polegadas. Mas isso em 6 meses, se ele reduzir para 50%. Entende? Então, é uma campanha que precisa realmente todo mundo mostrar. O supermercadista, o brasileiro, o distribuidor, que somos nós, entendeu? Para vir com uma visão diferente de como mudar o comportamento das pessoas, entende? E aonde que eu quero fechar a conta, no modo geral, é que na reutilização, a gente já está usando 2 tipos de cupom, que é o de sorteio, um exemplo, um azul, e o de reutilização, um amarelo. Então, toda vez que ela apresenta no caixa que ela tá com a ecobag já, ela ganha um cupom do amarelo, vai lá e coloca. Então, eu consigo ver quanto de reutilização em proporção à venda. Já é o sistema arcaico que a gente achou para já começar a medir. Mas já está em desenvolvimento um aplicativo, onde eu quero desenvolver ele para o Brasil inteiro, para todos os PDVs. Que aí a gente já entra com a solução e a solução do sorteio. Aí o consumidor volta, registra, como a mesma ali do Floboyan, coisa simples mesmo. E aí eu consigo já começar a medir diferente. É a faixa etária que compra, qual é a frequência que essa faixa etária reutiliza. Se você pegar esses supermercados de bairros, tem gente que vai no supermercado todo dia. Todo dia uma sacolinha, entendeu? Se a gente começar por esses que vai lá todo dia para comprar um bife e eles têm a cultura de reutilizar, olha quantas sacolas uma pessoa consegue economizar, entendeu? Então é uma questão, tá difícil, vamos falar assim, tá muito longe das pessoas entenderem isso, mas quando a gente proporciona no delivery essas sacolas reutilizáveis, que as pessoas estão entendendo que elas são reutilizáveis, elas também podem usar na reutilização naquele PDV que é cadastrado. Então, eu tô aqui, por exemplo, com a sacola do Boi Verde, ele recebe ali no delivery, ele pode ir tanto na loja do Boi Verde com ela, né? Sugiro os empresários a fazer campanhas para fazer as pessoas também reutilizar, porque no caso esse PDV, ele não tem uma televisão, porque ele não é igual um supermercado que foi ativado daquela forma. Mas ele pode fazer sim um sistema de ponto, ó, vem aqui no meu açougue, traga a sua sacola do Boi Verde e você ganha
sei lá, uma pimenta, algo simples ali para incentivar essas pessoas a irem lá, né? Sem falar na questão do remarketing, né? A sacola, das questões que eu trago é que ela é um outdoor ambulante, né? Exato. De longe o Eu- cara vê já e Eu ia pedir para você explicar melhor a sacola, porque nós já conhecemos, né? Então, mas muitas nós já pessoas consumimos, já que chega pra gente, É, né? muitas pessoas que estão nos assistindo talvez nunca tiveram esse contato e não tiveram a oportunidade de conhecer. A gente tá com uma aqui montada, né? Mas se puder explicar como que funciona essa parte térmica também, que... Então, a Neobag hoje, ela tem produtos com a sua marca, de forma genérica, que são esses supermercados, que às vezes nem aparece Neobag ali, são imagens abstratas, né? Tem as sacolas com o nome Neobag, são as térmicas, que no caso, essa é o mesmo material. Ah, sim, só muda a identidade visual. E aqui a gente faz ela personalizada na marca do cliente. Então a gente tem 2 formatos, a gente chama esse aqui de 360, que é personalizada desde a lateral, a cor, independente da Pantone, a gente faz quantas cores for preciso, não tem limite de cor, e a cor da alça. E essa aqui, por exemplo, a gente tem uma fita dupla face, que a gente tira aqui, lacra ela, né, o estabelecimento lacra, para evitar o uso de grampos, apesar de que as pessoas ainda estão grampeando. A gente até, foi do tema da palestra, já está proibido no Rio de Janeiro e é para ser proibido no todo o território nacional. E essa cola, depois de lacrada, se você manter ela fechada assim, você pode reutilizar mais de 100 vezes para você usar ela fechada. Ela é um produto extremamente resistente, né? Desde que use da maneira correta também. Então a gente sugere aqui 10 quilos. O que não pode fazer com ela é puxar com a alça só, principalmente se ela estiver pesada, ou para baixo. Porque aí ela rasga com facilidade. Mas assim, que é a maneira que ela precisa tracionar, ela dificilmente vai danificar. E ela vai durar, depende muito do que você coloca, mas a gente, de 4 a 6 horas entre gelado, congelado. O próprio Fernando mesmo, ele tem um vídeo, não sei se tá no Instagram dele, ele saiu 5 da manhã de casa com uns kits churrasco lá, enfim, umas carnes que ele foi pescar. Quando fez 5 horas da tarde, ele fez um vídeo, bateu na carne, ela tava congelada. Provavelmente estava congelada a menos 30 graus, ficou na temperatura não no sol, né? Então, assim, ela não faz milagre, mas ela ajuda muito. Então, recebeu essa aqui, por exemplo, do Boi Verde, lá no apartamento, com as carnes, fez ali o churrasco, vamos descer pra piscina. Se tiver um gelo, você pode colocar aqui cerveja e gelo, ela se transforma num cooler. Então, tem muita função após aquele primeiro contato, né? O que era antes lixo, um saco craft, ou uma sacola de papel, ou até mesmo as caixas de papelão do kit churrasco, o famoso kit churrasco aqui do Goiás, vira lixo. E aqui você tem a possibilidade de reutilizar, e com esse fecha a conta, que é você pegar ela e ir num supermercado e poder concorrer a prêmios do supermercado ali, incentiva você a usar mais, e você vai estar passeando, né, com uma bag, uma Neo Bag de alguma marca, que pode influenciar, sim, outras pessoas a ir nesse estabelecimento e comprar porque viu. E vindo na era digital, ela é um produto que tem um acabamento superior ao convencional. Então as pessoas têm vontade em tirar foto, em filmar. Hoje a gente tem, por exemplo, os próprios estabelecimentos que compram da gente, que seguem a gente, vê como que a gente aplica o produto, e eles têm o prazer de divulgar, de chegar e falar: pessoal, chegou pra gente aqui uma Neobag. Ou seja, eles estão colocando a nossa marca acima da marca deles. Eles falam Neobag, depois vai falar do fulano de tal. Então, além do produto, a gente está mudando o hábito através de estratégia, e a gente está construindo aqui uma Bombril, uma Gillette, que as pessoas já estão assimilando, né, a característica dela, a Neobag. Então, óbvio que num futuro
vai ter outras marcas, outras pessoas, outras empresas se adaptando a esse novo formato que foi criticado, está sendo criticado por algumas pessoas, mas mais do segmento mesmo, dizendo que não vai pegar, que é muito caro, que é isso, que é aquilo. Mas a gente segue firme, mudando o consumo no modo geral e com estratégias diferentes, que eu não tenho problema nenhum em falar, igual eu estou falando aqui, e não vai mudar. Não vai mudar porque as pessoas não acreditam, e quando acreditar, a gente já vai estar mais longe. E mesmo assim, não tem jeito, a gente não vai ficar sozinho no mercado, não é sobre isso. É sobre dar o primeiro passo. Então, dar o primeiro passo e se conectar com pessoas e empresas que têm o mesmo propósito, que é mudar. Então, tem que vir um empreendedor lá de 12 anos, juntamente com a sua esposa, que não é do segmento de embalagem, para enxergar toda a deficiência do mercado Nossa, e acreditar, né? Acreditar é botar dinheiro, é botar tempo, é botar noite sem dormir, né? Tanto indo para fora quanto em casa mesmo, com planejamento, conversando. Então tem que acreditar muito no que está fazendo. E hoje a gente tem uma equipe com mais de 70 colaboradores só no Brasil, para juntos, né, a gente mover toda essa história. Então, essa oportunidade aqui do podcast que vocês me convidaram, com certeza faz parte do início dessa nova cultura, né? Daqui 10 anos, 15 anos que seja, numa escola, por exemplo, a gente você pode contar para um filho ou para um neto que você escutou, através do trabalho de vocês, a ideia de um casal que veio para realmente mudar esse conceito. A gente... Eu posso ir até além. Talvez o nosso filho vai levar lanche pra escola no Anel Bag e vão falar assim, mas como é que vocês traziam isso aqui antes? A gente tá participando de muitos eventos e feiras. E assim, várias pessoas entram no stand da gente, assim, eu vejo que às vezes as pessoas veem a gente no tráfego pago, no Instagram, mas não teve acesso ao produto ainda. E quando eles veem, assim, eles entram cego. E aí eu já tive, assim, vários relatos de pessoas entrar assim, ficar olhando e falar assim, mas quem foi o louco que inventou isso aqui? E assim, não é que a gente inventou, né? A gente reinventou uma roda, né? Um novo formato, né? Então as pessoas que é do segmento, que precisa, desde aquela tia que vende o geladinho no condomínio, aos grandes players, um Zé Delivery, um iFood, um Bastilate, sabe da necessidade e da importância que é focado só em melhorar a experiência do cliente. Não, foi exatamente isso. A primeira vez que eu tive contato com a New Bag, eu falei, nossa, que embalagem diferente. Eu tinha pedido um iFood e chegou que era uma sobremesa e tinha vindo ali. E eu falei, gente, que diferente, porque assim, o produto chega muito melhor. Então, assim, aproxima ainda mais, tipo, a sua experiência de estar no estabelecimento quando o produto chega bem na sua casa. Porque a maior deficiência de quem pede a delivery, né, pede iFood, é que a sua experiência não é igual como se estiver no estabelecimento, porque esse trânsito ali, o produto, ele vai derreter, ele vai... E aqui, com esse produto, não tem. Eu falo, gente, como que... Eu achei muito interessante a primeira vez que eu recebi. Eu posso... Você foi falando, eu fui vendo algo que você tá... Tipo, você vai levar o cara do supermercado pequeno a enxergar o negócio dele um pouco mais além, que talvez nem ele percebeu. Ó, você colocou o sorteio, você colocou quando o cara compra a Anel Bag e quando ele vai e reutiliza ele. Na reutilização, quantos supermercados sabem quantas vezes que aquele cliente passa no mercado? Quando tiver o aplicativo, ele vai começar a ter um gerenciamento dos clientes, vai ter um CRM indireto, porque você vai conseguir municiar de informação. Tem gente que vai toda semana, mas o cara é normal, mas um cliente nem dá muita atenção para aquele cara. Se ele falar, cara, aquele cliente ali é um cliente fiel, toda semana tá aqui, compra de mim, talvez eu tenha que dar uma atenção para ele, talvez eu possa presentear ele com a Anel Bag. A gente vai mais longe ainda, né? A gente também está criando o Neo Money, que é uma moeda para o estabelecimento comprar os prêmios com a gente. Então a gente vai ter os prêmios a custo zero, realmente para estar sempre incentivando o supermercadista, o atacadista a comprar da gente, né?
para que não caia como é que fala? As campanhas. Então, ele compra lá 100 mil de bag, por exemplo, anual, ele tem um cashback ali que vira Neo Money. Então, a gente disponibiliza isso também. Ele usa tanto de Neo Money, tanto de dinheiro para poder comprar, enfim, uma moto elétrica, um patinete. E a ideia é trazer algo que remete mais à sustentabilidade mesmo, mais no sentido das pessoas ter acesso, né? Então, você coloca lá uma moto elétrica. Quantas pessoas não quer uma moto elétrica e não tem condição de comprar uma moto elétrica? Então, através de uma simples sacola que faz parte do dia dele, ele faz um esforcinho e compra. E o melhor, se ele sabe que toda vez que ele voltar, ele pode concorrer, ele vai dar mais valor. Tem que ser assim, não tem jeito de ser diferente. Acho que melhor que isso... Só 2 disso. Só 2 disso, entendeu? Não. E o futuro mesmo, assim, do nosso aplicativo, além de trazer essas informações, ver qual é o público que a gente realmente atinge melhor, para a gente saber como que a gente está se comunicando com esse público para cada vez mais ser mais frequente e romper essa barreira mais rápido. E no final das contas, eu vou mais além, que imagino que no futuro aí a gente consiga até dar prêmios instantâneos, né? Então, assim, a pessoa comprou, registrou ali e ganhou um Pix de R$300. Uma dona de casa, ela, nossa, faz um estardalhaço lá no grupo da família, comprei uma sacola, ganhei R$300. Então, às vezes ela tá lá na fila da loteria, vê uma raspadinha e aí ela compra ali por R$1, R$1,50, R$2, não sei nem quanto é custando uma raspadinha. Também não sei, não. Raspa e não ganha nada. Então, e não leva nada pra trás. Pega aquela raspadinha e joga no lixo. Então tem maneiras que a gente pode ir juntos aí e ir impulsionando. E isso que eu tô falando aqui, eu não vi em nenhum lugar do mundo. Não, Entendeu? e é muito interessante porque eu vejo que você tem um repertório muito grande de conhecimento do comportamento, de negócio, de gestão, de mente empresarial. Como que você consegue unir tudo isso para poder aplicar? Porque eu vejo hoje em dia, tanto com outros empresários que a gente entrevistou e de feedback que a gente recebe de quem nos acompanha, é que às vezes a pessoa ela olha para um lado, mas ela não consegue unir todas essas vertentes. Como que você consegue unir tudo isso para poder aplicar no dia a dia? Porque assim, a gente recebeu uma aula aqui, né, Walter, de inovação, conhecimento, gestão, análise de comportamento, de dados. Como você faz isso para nos ajudar e ajudar quem está ouvindo? A receita é acreditar. Acreditar no que faz. Você precisa, sim, de uma bagagem, né? De porrada, né? De coisas boas e coisas ruins. Isso nenhuma faculdade vai te dar. Então, você tem que ter essa consciência que não é da noite pro dia, que você realmente consegue aplicar. E que depois que as coisas ficam mais claras, para qualquer pessoa, vai fazer assim, por que eu não inventei o aplicativo do Uber? Algo simples. Por que eu não inventei o aplicativo do iFood? E hoje, a tecnologia, as coisas mudam muito rápido. Muito rápido. Eu falo que um ano não é mais um ano. Um ano pode ser 10 anos. Né? Então é sempre estudando, ter a cabeça aberta, conversar com pessoas, levar conhecimento. Como eu disse, eu tô aqui, eu sei que eu dei muitas informações, entendeu? Então, quando nasce a Neobag, eu não pedi autorização para ninguém, eu acreditei. Eu posso ter contado para vários amigos que entrou num ouvido e saiu no outro, assim como as pessoas podem ver esse podcast, pode copiar ou tentar copiar, ou vai ouvir e sair do outro lado. O que importa para mim, Henrique, como empresário, é que eu estou fazendo, entendeu? E não vou parar de fazer, porque eu acredito no que eu faço e toda guerra tem uma estratégia. Então eu entrei nessa guerra, peguei essa causa e tenho minhas estratégias. E minhas estratégias só tá começando. Eu tenho mais estratégias que quanto mais eu evoluo, mais eu vou aprendendo e tem muita coisa para fazer. A gente startou agora o nosso departamento de ESG da empresa, tá no início também, assim como todos os projetos da Neobag, mas a ideia, eu converso com os empresários, né, do tipo, a gente
tá começando a acessar os hambúrgueres agora, que é o maior número de deliveries do Brasil é os hambúrgueres. Então eles têm um consumo muito alto. E eles usam caixinhas de papelão. Não sei se vocês já Sim. viram. Sim. Ou de papelão ou de isopor também. Mas os que é mais gourmet hoje Isso, tá é de papelão. É o de papelão. papelão com aquele papel É um papel térmico. térmico, né? É algo mais... Então aquela caixinha de papelão, ela nasce para poder realmente trazer uma experiência diferente para o cliente. O que é instagramável é a caixa de papelão. Então as pessoas abrem uma sacola craft, rasga ali, acessa Caixinha. a caixa e 99% das sacolas que você recebe de papel, você rasga ela para abrir. Você não tem a paciência de ir ali, de não sei o que, você já rasga, aí você tem acesso ali à caixa de papelão, bonitinha e tal, e aí aquilo ali já te dá uma vontade de você realmente postar, né? Põe aqui um refrigerantezinho e tal. Então a gente vai mudar esse conceito também, apesar de que os hamburgueiros aí tá bem resistente, mas eles têm um custo com cada caixa dessa, que vai pro lixo. E se eles colocar esse budget das caixas com o saco craft numa nail bag, ele vai ter muito mais resultado. Porque antes deles abrirem, ele já vai ser o instagramável ali. Porra, recebi uma sacola, né? E lá na frente, ele fala assim, não, recebi uma sacola daquelas que eu vou levar pro supermercado. Daquelas que eu vou levar pra piscina, daquelas que eu vou levar pra praia. Então, a gente tá trazendo essa nova visão para não mexer no custo operacional deles, que é difícil, mas ele vai ter algo ali mais valorizado. O seu cliente vai se sentir mais valorizado. E com isso, cada segmento é uma estratégia. O cara da carne era nas caixas de papelão. Preço a preço ali, ele sabe. Mas eu tenho uma dificuldade, porque como a percepção de valor dela é alta, eles compram da gente, dá a caixa de papelão e vende a sacola. É loucura. O brasileiro tem que ser estudado, porque não sei se eles estão acabando com a caixa, o que é, entendeu? Mas as caixas eu tô te dando. É R$5 uma caixa, por exemplo. Uma nail bag é R$4. Aí ele vai, pega, dá a caixa pro cliente, aí o cliente fala da sacola, quanto que é? Não, R$10. Então tá foda nesse sentido, né? Mas daqui a pouco a gente vai indo, a gente vai Conscientizando o mudando pessoal. e tal, Mas tem muitas formas de aplicar o produto. Cada situação é uma situação. A gente não vende hoje só para térmico, para pessoas que dependem do térmico. A gente tem outros produtos que é para cosmético. Então, onde for sacola, a gente vai entrar e tem muita estratégia por trás para ser cada vez mais acessível. E vocês já estão vendendo para o Brasil inteiro? A gente vende para o Brasil inteiro. Tem uma estrutura de vendas online. Que a gente faz todo o atendimento, toda a filtragem ali para ver qual que é o público, né? Como aplicar o produto. E desde pequeno, aquele que vende peixe no condomínio, aos grandes players. A gente tem a Ambev como cliente, que é o Zé Delivery. Inclusive, quando eu idealizei o produto, o cliente que eu mirei, um dos clientes alvos que eu mirei foi a Ambev através do Zé Delivery. E aí você vai falar assim, nossa, mas esse é louco mesmo. Aí a história foi o seguinte. É tomar uma água. Só história boa, hein? Só. Veja como é que é a visão. E posso provar e mostrar e trazer as pessoas que participou pra falar assim, não, realmente. A gente tem 2 níveis de personalização, a 360, a personalização mais simples. A mais simples a gente entrega com 1 semana, dependente da produção. E a 360, que tem o melhor custo-benefício, a gente produz a nossa fábrica fora do Brasil. Então ela já vem 100% pronta, que a nossa equipe lá cuida da impressão dela. Então a gente tem uma equipe lá fora que trabalha com a gente, né? São funcionários nail bags, que cuida toda essa produção e manda pra gente aqui pra gente fazer a entrega. Então quando eu falo de grandes players, só compensa eu produzir lá. Se eu produzir aqui, eu esbarro em quantidade de produção, em custos mais altos, apesar do nível de personalização ser mais baixo. Então eu mirei no Zé Delivery, porque consumidor do Zé Delivery, o que eles te mostram? Ó, vou te vender a bebida gelada,
vou te entregar numa sacola com gelo. Não sei se vocês já pediram. Já. E aí, aquele gelo, alguns ainda faziam umas bolsas de gelo e colocavam, e quando virava água, ficava dentro da bolsa. Mas esse serviço depende da conveniência. Então, o Zé, ele é um aplicativo igual o iFood, onde ele faz o serviço, mas para ocorrer tudo certo, depende de um parceiro. Então, eu cansava de receber aquela sacola plástica cheia d'água. Acho que fica pior, porque derrete 30, 40 minutos e chega, e às vezes na hora de descer da bag ali, já dá já rasga a sacolinha, já vem pingando e tal. Então, é uma Faz uma experiência... bagunça. não é uma experiência muito boa, mas é o que eles vendem, né? Eu falava, o Zé tem que ser meu cliente, porque eu transporto gelo com água e não vaza, então é a solução pro delivery dele e para qualquer outro delivery. Mas como é que eu vou vender para a Ambev? Eu tenho que ter o produto. Então esse prazo de 90 a 120 dias, quando eu fiz os primeiros pedidos, no segundo pedido, eu peguei o time de designer, vamos fazer uma sacola do Zé Delivery aqui. Aí vimos a aplicação dele, fizemos um layout e mandei fazer uma quantidade expressiva de sacolas do Zé Delivery sem sequer falar com quem resolvia o Zé Delivery. Você tá brincando. E trouxe essas sacolas e fui nos contatos. E vai daqui, vai dali, fala. Fui em distribuidora, fui com todo jeito para poder... E falava com as pessoas do Zé Delivery mesmo. Tava lá a fotinha do Zé Delivery. Não sei quem resolve, não sei quem resolve. E foi. Aí um amigo... um irmão de um amigo meu me conectou com uma pessoa em São Paulo, do marketing lá, e eu fiquei uns 70 dias mandando mensagem pra esse cara, mandava vídeo e não sei o que e tal, e ele tô saindo de férias, mas quando acho que ele deu atenção realmente pro produto, que ele marcou a primeira reunião, eu peguei o avião e fui lá. Mas foi 5 minutos. Na hora que viu o produto, viu o custo-benefício, aí só tinha uma dor, esperar 90, 120 dias pra fazer a primeira campanha, né? Quando eu falei pra esse cara que eu tinha aquela que eu tava mostrando pra ele em grande quantidade, ele desentendeu. Falou assim, não, eu quero. E eu tava ali naquele momento disposto a talvez dar ali, né, uma quantidade pra eles testarem, né? E no final das contas eu saí de lá basicamente com um cheque, né? Um pedido assinado pra poder entregar o que eu tinha em estoque. E eles mudaram a arte, mas mudou pouca coisa. Aí eles colocaram o nome dela de Sakuler. Eles são bem criativos, né? E fizeram uma campanha de lançamento lá no Rio de Janeiro. Contrataram o Paulo Oliveira e o Diogo Nogueira. E fizeram, enfim, o vídeo o mais encaminhado da história do Zé Delivery ali, eu acredito. Pela repercussão, só comentários positivos e tal. Claro que a Paola também ajuda muito, né? A Paola e o Diogo são bem conhecidos. E de lá a gente saiu até na novela das 9. Então eles fizeram uma campanha que aparece ali o Sakuler e tal. Então, com certeza, vai mudar a experiência do consumidor. Pensa você comprar umas 12 cervejas e vir com gelo. Mesmo que você pague, sei lá, R$5 a mais. Quem compra no aplicativo quer não só custo-benefício, mas também quer uma experiência. Então, eu vejo como uma revolução no delivery mesmo, para você ter esse acesso. E eles fazem a campanha no Rio de Janeiro, onde você tá na praia, você vê o número que você tá, né? Tô no número 1000. Coloca no aplicativo, você tá na praia, número 1000, e desde que não seja vidro, eles vão te entregar na orla. Então, quem aqui já saiu de casa, 6 casal, 3, 4, 5 casal, foi pro Rio de Janeiro, chegou lá, no primeiro dia você vai no pesqueiro, né? Você tá com um dinheirinho a mais e tal. Mas no quarto dia ali, nem sempre você tem condição de estar num boteco a nível beira-mar. Então você fica à mercê do serviço da praia. Ou então você junta, não sei se já aconteceu com você, vai lá no supermercado e compra uma caixa de isopor. Compra uma caixa de isopor, faz uma vaquinha lá, quanto custa? 120, né? Nós estamos em 4, cada um dá 40, mais uma cervejinha e tal. Só que aqui você morre de carregar até na praia, porque não tem rodinha, né? Cada um pega de um lado, cada um carrega um pouco. Pesado, e aí você vai curtir sua praia com uma caixa de isopor que você pagou R$120. E depois que você for embora, vai ficar para trás. Vai ficar, porque não compensa trazer. Então você já sai de casa com a sensação de que tem a solução. É só você pedir no aplicativo ou simplesmente você ir numa barraca
de venda de imã, de camiseta, e achar um anel bag do Rio de Janeiro. Então ela já transforma num souvenir ali daquela cidade. Eu fui no Rio de Janeiro. Aí, aquele imã que você compraria, só o imã, você acaba comprando 3, 4, 5 sacolas. Não, vou levar uma pra minha tia, vou levar uma pra não sei quem, vou levar uma pra não sei quem, vou usar primeiro, depois eu levo. Então, as aplicações não param. Você tem um mundo de oportunidade para poder fazer e acontecer e que seja acessível. A gente já fez essa campanha em Balneário Camboriú, a gente fez elas temáticas. Então tem a de Balneário, com a roda gigante, as construções, tem a de Itapema, tem a de Bombinhas. Inclusive, Bombinhas é uma cidade que é zero plástico. É proibido plástico. Só que você vai no supermercado e eles estão te dando sacola plástica. Por quê? Porque não adianta você proibir, colocar lei, se você não trazer solução. Não tem nenhuma alternativa? Não tem alternativa. Então, sou a favor da proibição do plástico, agora mais que nunca, pelo viés comercial. Entrei na briga, claro, pelo comercial, mas estou estudando como fazer isso de uma forma que reverta em relação ao meio ambiente, um novo jeito de conduzir essa situação. E falando de souvenir, a gente fez de souvenir para essas cidades e tal. E aí, quando eu já entro nesse gancho e falo a questão dos hambúrgueres que tem muito consumo, o que eu sugeri para os caras? Vamos fazer uma coleção. Faz uma coleção A, B, C, D, várias cores. E igual era antigamente, quem não batia figurinha, quem não era do Tazo, quem não era do gelinho da Coca-Cola, isso não se vê mais. E algo que na configuração, se você mudar, sei lá, uma vez a cada mês que seja, né? Junte, se você pedir um lanche aqui, numa semana vem uma azul, na outra vem uma vermelha, enfim, né? Várias da identidade dele. E você junta tudo, prova, né? Porque aí o brasileiro é o seguinte, se você falar assim, você juntou 10, você troca por um sanduíche, por exemplo, ele sai catando. Enfim, o próprio funcionário dele desvia uma ali, mas assim, se junta 10 e prova que você pediu 10 no aplicativo e eu te dou um lanche. Ele vai chegar com essas 10 sacolas lá, ele vai incentivar o cliente dele a comprar, talvez vai comprar e vai falar assim, rapaz, eu tenho uma de cada aqui, uma da fulana, outra da Beltrana, não sei, criar algo legal, né? E ele acaba, não vou nem trocar. Comprou, né, fazer uma coleção, ou que seja algo sortido mesmo. Peça e não sabe o que vai ganhar, entendeu? Sim. Igual dos pacotinhos de figurinha, você compra as figurinhas para completar o álbum, nem sabe, você vê que tá um monte de figurinha repetida. Então pode criar comunidades para trocar, eu tenho essa, eu tenho aquela, enfim, dá para fazer muita coisa diferente. Uma coleção de cartão também, antigamente, exatamente. Nossa, muita coisa legal. E a nossa ideia da questão do USG, a gente tá buscando parceiros para que, por exemplo, o hambúrguer X aqui, juntou lá uma quantidade de bags, a gente tá com a ideia de nós mesmos buscar e levar para uma entidade aí para virar artesanato, ou até mesmo fazer dela um vaso de planta, né? Então você pode fazer mudas, colocar os materiais ali para poder fazer mudas, ensinar, levar para uma escola, para as crianças plantarem muda. Tem infinitas coisas, falta braço, falta realmente as pessoas entender que vai mudar. De um jeito ou do outro vai mudar. Até mesmo porque eu não vou dar opção. Pode demorar mais, mas a gente vai se conectando com parceiros e vai trazer essa inovação através de uma simples sacola, né? O que uma sacola pode transformar, né? E quando você vai falando, parece que esclarece, tem coisas igual você foi falando que é tão óbvia, mas ninguém faz. Ninguém faz, eu fico pondo vocês para pensar. Não, né? Exatamente. E assim, você foi dando vários insights que é o que a gente sempre fala, quando a conversa é boa, vai fluindo, a gente nem vê o tempo passar. Mas assim, tanto de análise de comportamento mesmo, porque você foi trazendo tantos detalhes que a gente vive no modo tão automático que a gente não percebe mais o nosso comportamento como consumidor. A gente vai vivendo, tipo assim, tanto no nosso comportamento no supermercado, quando viaja. Então, assim, uma série de coisas que tá ali na nossa rotina e a gente nem percebe. Muito, muito legal. Henrique, a gente tá indo pro final desse episódio. A gente queria que você deixasse, se você conseguisse resumir numa mensagem só,
qual que é a característica do empreendedor que você fala que todo empreendedor deve ter? Coragem. Eu acho que o primeiro tem que ter coragem. Os meus amigos falam exatamente isso, que eu tenho uma coragem fora do comum, sabe? Eu tive o prazer de conhecer uma pessoa buscando conhecimento. Ele é um mentor que, enfim, tava acho que nas escuridões, sabe? Ele chama Antônio Napoli Neto. Eu fiz uma imersão com ele e essa pessoa foi uma das pessoas que me ajudou a destravar, a enxergar realmente o Henrique lá do fundo, sabe? Me conectei muito com ele e vejo que as pessoas têm que se redescobrir, às vezes, sabe? Por coisas que passou lá atrás, que pode ter sido certa pra ele, errada pra outros, mas foi uma questão daquele momento, sabe? De às vezes uma falta de oportunidade, você acaba passando por cima de princípios, né? Como eu disse, às vezes é certo pra um, errado pra outro, mas o que importa é o que você tem dentro de você, a força que você tem dentro de você pra chacoalhar e recomeçar. Então, se hoje eu tô aqui contando essa história, foi porque eu tentei de várias formas. Não foi ontem, né, que eu tô tentando ser empresário. Então, os amigos mesmo, eles falam que eu tenho uma coragem muito grande. E essa pessoa que eu conheci, enfim, ele é um cara que, pra você ter uma ideia, ele tem um hábito de conhecer uma pessoa nova por semana há 30 anos. Há 30 anos ele faz a mesma coisa. E não é bem sucedido, pessoas. Ele é um consultor que ele deu um exemplo. Se ligaram para ele para fazer uma consultoria, negócio de um remédio, e ele perguntou se o remédio já era, né, conhecido e tal. E o cara falou o nome do remédio e falou assim: não, eu não sou a pessoa certa. Ah, não, mas eu quero que seja você e tal, põe o preço. Não, não sou, porque você vai encontrar no mercado pessoas que vai ter mais dados focado nesse resultado que você quer e vai ser mais barato. Ah, e o cara falou: mas eu vou te contratar como? Quando você não souber, quando as pessoas não souberem o que não tiver nas redes, aí você pode me ligar que com certeza eu vou descobrir pra você. Então ele traz essa questão e eu fico pensando muito bem sobre ela. Então o importante é a gente ter coragem, conversar, compartilhar, independente se as pessoas vão te copiar ou não. No mundo de hoje, com a tecnologia, com a informação, um Google já tá sabendo de tudo. Então, o que que adianta as pessoas souber? O que que adianta as pessoas ver, igual já vieram, mas não soube aplicar, não soube ter a coragem de fazer, entendeu? Então, se você tem a oportunidade, você tem que ter realmente essa coragem. Sem a coragem, não vai fazer nada, porque você imagina eu tivesse visto e não tivesse a coragem. Eu ia ficar pensando, até talvez uma pessoa vir fazer melhor ou sei lá, ou não fazer. Então eu sempre fui muito corajoso, e inclusive essa pessoa, o Antônio, ele, enfim, eu tava lá com outros colegas que eu conheci, a ideia era passar as dores, e eu tava dando muita solução para as pessoas, como se eu, assim, certo ou errado eu tava falando, entendeu? Pra dar essa opinião como empreendedor. E ele fala uma frase que me chama a atenção, né? Ele, por ser um consultor, enfim, consultor da Petrobras, ele que uniu a Antártica com a Brahma, o cara é foda. Só que ele não tava nas redes sociais, ele tava atrás das redes sociais, e ele decide agora ir para contar histórias e trazer essa conexão. Então, ele vira para mim e fala que eu sou um ET. E eu fiquei pensando: ET? Por que o ET? Aí a assessora dele depois veio me falar, falou assim: eu nunca vi o Napoli falar essa frase, esse nome pra ninguém. Mas o que que ele quis dizer? Que eu sou realmente fora do contexto, pelo pouco que ele me conheceu, entendeu? Então ele quis dizer ali no jeito dele ali que o que eu trago, o que eu busco, realmente não é comum. Então, um extraterrestre você não vê sempre, né? Não vê nos filmes e tal. Então ele quis trazer esse contexto, e eu adoto isso como um elogio, né? Claro, da maneira dele me falar. E cada vez mais eu entendo que eu posso ser mais. Então eu não tô
acostumado com a situação que eu tô. E se eu tivesse, né? As pessoas sabem que pela minha ousadia, pela minha coragem, com 36 anos eu já conquistei alguma coisa por aí. Já tenho uma condição legal. Não vou dizer que eu sou aquele cara que tem o dinheiro na conta sobrando, mas eu tô sempre arrumando um jeito de estar empurrando e tal. E já dizia os ditados populares aí. Um homem sem um carnê, rapaz, não é nada. Então Verdade. tem que realmente meter a cara e deu errado, levanta, chacoalha. Sempre com o objetivo de não passar ninguém para trás. Então, esse sou eu. Eu posso garantir que aqui em Goiânia, no Brasil inteiro, eu não fiz mal para ninguém, não vou fazer, não vai ser de hoje, não faz parte, né? Então, existem diferenças comerciais que é comum para quem é do negócio, mas dar prejuízo, essa não faz parte da minha índole. Então, o que me ajudou na Neobag foi toda essa história que eu construí de acertos e erros. E quem tem relacionamento, quem tem postura no mercado, tem tudo. Então, um conselho que eu dou também é exatamente isso. Mantenha quem você é, da forma que você é, e busque sempre estar ao lado dos seus melhores parceiros. Eu sei que hoje as pessoas são motivadas a valor, dinheiro, né? Então, a gente vale o que tem. Então, se você tá bem, você se conecta com pessoas, as pessoas vão te desejar o bem. Mas se você estiver mal, dificilmente as pessoas vão te apoiar. Vai ter as pessoas, igual no caso da minha esposa, que independente da posição social que ela me conheceu, ela sempre me apoiou, né? Então, você se conectar com a pessoa certa também faz todo sentido. E um empresário precisa de uma mulher. Senão, você Eu sou um menino. não prospera. Uma mulher que realmente te coloque pra cima, independente se tá certo ou errado, ela tá te apoiando. Então, é uma série de coisas mesmo. Então, começar cedo, trabalhar, Escolher bem a escolher parceira, bem, né? é exatamente isso. É se conectar com a pessoa certa para você prosperar. E aí isso, através do que você reflete para os seus colaboradores, né? Hoje a gente está falando muito em cultura, né? Cultura é algo que se vê muito nas empresas, mas o que é cultura? O que realmente cultura é CUL, só letra ali, entendeu? Então eu tô aprendendo muito sobre isso também. Tô tendo a oportunidade de replicar o Henrique como empreendedor, o Henrique que acerta, que erra, que perdoa, que briga, que também sai do trilho, entendeu? E as pessoas entendem. Então, gerenciar hoje 70 funcionários dentro de 1 ano e 3, 4 meses aí, a maior parte deles entrou de 6 meses para cá, não é fácil. Uma equipe jovem que você precisa trazer não só pelo salário ali, pelo fim do mês, mas que acredita no potencial da empresa. Então, a gente tem uma energia muito positiva na empresa e a soma de todas essas questões vai fazer a diferença. Então, volto a dizer, não é o produto, não é só o nome Neobag, não é só a estratégia, todas essas coisas faz com que o negócio, de qualquer negócio, vá para frente. Mas sem equipe, sem um colaborador, sem um bom líder, sem uma cultura, você também não consegue. Então, vamos falar assim, uma receita de bolo. É uma junção de vários fatores ali que faz a diferença. E errar, você vai errar, é normal, mas o que você precisa fazer? Errou rápido. Reconhece o erro, pede desculpa, pede perdão e vai embora que vai dar certo. Empreender, infelizmente, não é para todos. Não tem como ser para todos, mas quem escolheu ser empreendedor tem que ter essa visão de que vai dar certo, vai dar errado e tenta de novo que com certeza vai acertar mais do que vai errar, desde que você faça a coisa certa. Nossa, e essa flexibilidade, né, como um todo. E Henrique, como que as pessoas que estão nos acompanhando, elas conseguem encontrar a Neobag, encontrar você pelas redes, pela internet?
Então, o nosso principal canal hoje, né? As pessoas entram em contato diretamente pelo nosso WhatsApp, que está na nossa página do Instagram ou nos nossos sites. A gente está com um novo projeto para compras no nosso site. Então, confesso que a parte online ainda não está 100%, mas nos próximos 45 dias eu acredito que já vem uma nova revolução aí, que é você poder entrar e comprar uma Neobag igual você compra uma camisa, né? Então, você personalizar ela da forma que você quer, customizar, ver todo o resultado ali, mudando o formato, né? Porque você vai comprar online uma sacola, por exemplo, você vê lá, tem sua logo aqui e tal, você escolhe o modelo. A gente decidiu dar um passo para trás nessa parte tecnológica, está soltando um novo site de compras, onde você pode entrar como se fosse uma reserva, né? Camiseta reserva, você muda a cor, coloca sua logo, você realmente vê a aplicação para que seja mais acessível e as pessoas possam comprar de menores quantidades, né? Por exemplo, vou fazer o aniversário do Valtão aqui de 60 anos. E aí vai lá e desenvolve ali uma logo, joga lá e não, vou comprar aqui 100 Neobags aqui para dar Os convidados. para os convidados lá com boné, enfim, com alguma coisa nesse sentido. Então, a gente está desenvolvendo para atender tanto o B2B, né, que é o nosso foco hoje, mas também o B2C ali, que quer fazer uma simples comemoração. Então, tem muita coisa nova vindo por aí, Neobag em movimento. E já dizia o pessoal lá, nossa, eu tenho dó dos nossos concorrentes, porque a gente anda tão rápido e vê as coisas diferentes. Mas não é sobre isso. É sobre fazer o nosso. Né? Fazer o nosso e tomara que sirva de exemplo, de inspiração para outras empresas do segmento para fazer, né, o que a gente está fazendo. Que não é só vender um produto, não é só vender uma sacola. Essa sacola existe desde a época da pedra, né? Então demorou quantos anos para vir realmente 2 jovens e colocar um nome numa sacola que, além do nome, vai virar cultura, vai virar referência, já está sendo algo que não é feito mundialmente. Então, a gente, acho que não sei se está tendo ainda os livros de história na escola. Pode ser que em algum momento a gente realmente apareça de alguma forma. Essa é a nossa missão, esses são nossas, como fala, desafios. Isso aí, pessoal. O Henrique, a gente queria te agradecer, cara, pela aula, primeiramente, e deixar aí pro pessoal que quiser entrar em contato, que escute esse podcast com a cabeça aberta também, para você ver além do óbvio ali. Tem coisa que é um negócio, talvez, que tá na sua cara todo dia e você não viu que é um negócio. Me dá uma sacola do supermercado aí. É uma coisa tão óbvia mesmo, porque essa coloridinha aí. É uma coisa tão óbvia mesmo, porque realmente tá aqui a prova de que ela é uma sacola comum, uma eco bag, né? E aqui de TNT, simpática, bonita, vai fazer o transporte da sua casa ou do supermercado para sua casa, e você pode aplicar ela em outras coisas, para levar para lavanderia. Eu costumo dizer que não tem como viver sem sacola. Eu acho que você vai hoje num shopping, o que tem em comum em todas as lojas é uma sacola. Então, é um produto comum, só que de uma forma diferente de aplicar. E para conectar com a gente, siga aí nas Neobag Story no Instagram ou www.neobagstory.com.br e você vai encontrar a solução para o seu negócio e vai participar do maior movimento do mundo de sacolas reutilizáveis, mudando a cultura e o comportamento de consumo de você que está aí e não pensou da forma que eu estou pensando. Então, a oportunidade de estar aqui hoje é justamente mostrar para vocês o que a gente pode fazer junto para mudar toda essa história e toda essa trajetória, começando aqui pelo Brasil e com certeza América Latina e o mundo inteiro. Isso aí.
Obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigada.